Como os judeus rezam? Shalom. Outro dia eu estava num dentista não judeu que me perguntou como é que os judeus oram. Aí eu falei, bom, a gente tem uma reza daqui, uma reza de lá, uma reza da manhã, uma reza da noite. Ele falou, não perguntei como vocês rezam, eu perguntei como vocês oram. Eu sou evangélico. Rezar é católico. Aí fiquei pensando, qual é a diferença entre rezar e orar? Basicamente no judaísmo, nenhuma. O que eu vou mostrar para vocês aqui é como nós rezamos. O que nós chamamos de reza, o que chamaríamos de oração, o que chamamos de bênção e o que chamamos de pasuk, de versículo da Torá. Porque tudo isso faz parte do Sidur, do livro de rezas do judeu. Acompanhe, fique até o fim que nós vamos dar uma dica boa no final. O Sidur. Isso que eu tenho em mãos é um Sidur. Sidur. Eu vou abrir um pouquinho para vocês, para poderem ver o que tem dentro. Ele tem Tfilot, rezas, Bakashot, orações, bênçãos, Brachot, Psukim, versículos. Tudo foi ordenado pelos sábios de Israel, quase no finalzinho do primeiro templo, quando os judeus saíram para a Babilônia, e concluído um pouco antes do final do segundo templo, quando os judeus voltaram para Israel. Por que a gente tem um livro todo ordenado? Sidur quer dizer ordenação, quer dizer organização, plural Sidurim. Por que a gente tem isso? Os judeus. Antes de entender como os judeus rezam, é muito importante esclarecer uma confusão muito grande que existe por aí de achar que judaísmo é uma religião, assim como tem cristianismo, tem budismo, shintoísmo, islamismo, e não é assim. O judeu é um povo, uma civilização que começa com a Torá e vai se desenvolvendo depois, criando suas raízes, suas ramificações, a sua maneira de fazer tudo na vida. Os judeus, eles não só rezam de uma forma determinada, eles também comem de uma forma determinada, se casam de forma determinada, têm até o seu luto, seu enlutamento de forma determinada. Cumprem alguns mandamentos, alguns preceitos que começam com Moisés na Torá. Então é importantíssimo entender que o judeu, quando ele vai fazer qualquer coisa ligado à sua essência, ele o faz voltado até Moisés, por todas as gerações, assim como fez os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. A sinagoga. Agora que a gente já sabe que o judeu é comunidade, que o judeu é povo, então ele precisa de um local que facilite a sua comunhão. Se cada um rezar na sua casa, o povo como tal é capaz de não sobreviver. Então, observe-se uma convenção de uma casa, em hebraico Beit, que reúna Kones em hebraico, criando-se assim o Beit Knesset, a sinagoga. A sinagoga não é um tipo de igreja, a sinagoga não é um tipo de mesquita. Eu posso fazer na minha casa uma sinagoga, no lobby de um hotel, na praia, no alto da montanha, armar uma barraca e fazer uma sinagoga dentro. A sinagoga é um local onde os judeus convergem para que todos juntos rezem para Deus e aprendam Torá em comunidade. Assim sendo, estipulou-se o Minyan é quórum, um mínimo de 10 judeus adultos religiosamente, que têm mais de 13 anos de idade, sem os quais não se dizem certos trechos da Torá e não se lê o livro da Torá em público. O Minyan é muito importante para convergir os judeus para a sinagoga ou a qualquer lugar onde os judeus possam sentir que eles, além de uma religião, são também um povo. Este povo, esta comunidade, esta congregação precisa de um líder. O nosso líder é o rabino. E assim como a sinagoga não é um tipo de igreja ou um tipo de mesquita, o rabino não é o similar judaico para padre ou pastor. O rabino não é um sacerdote. O sacerdote no judaísmo é o Kohen. É aquele descendente de Arão, irmão de Moisés, que fazia os serviços no templo. Hoje não temos o templo, então os sacerdotes, os Kohanim, têm funções limitadas no povo judeu. O rabino é um professor. O rabino é primordialmente um aglutinador da comunidade, aquele que esclarece as regras, aquele que cuida que tudo seja feito de acordo com a Torá, de acordo com a Halachá, com a lei judaica. Agora, antes de falarmos como os judeus rezam, vamos falar um pouquinho de o que os judeus rezam. É muito complexo,
profundo, então eu vou mencionar somente alguma coisinha. No Sidur, temos rezas de manhã, de tarde e de noite. A reza da manhã foi instituída por Abraão, a da tarde por Yitzhak, por Isaac, e a da noite por Jacó. Todas as rezas judaicas, elas têm um pouco de salmos, elas têm alguns psukim, alguns versículos da Torá, sendo que de manhã e de noite existe um pasuk, um versículo que é considerado em termos de reza o principal da Torá, que é o Shema Israel, a conclamação de Deus como o único e todo-poderoso do mundo. Além das rezas diárias, temos rezas semanais. As rezas semanais acontecem no Shabat. Todo Shabat a reza é um pouquinho maior, ela tem mais elementos do Tanakh, da Bíblia judaica, e ela costuma ter a Haftarah. A Haftarah são trechos do profeta que se lê depois da Torá, a lei de Moisés. Então, além do Shabat, temos rezas nas festas judaicas. As festas judaicas são 3: Pesach, Shavuot e Sukkot. Pesach, saída do Egito; Shavuot, recebimento da Torá e oferenda de primícias no templo; e Sukkot, a festa das cabanas. Temos rezas especiais para esses dias. Além disso, temos as rezas de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, e do Yom Kippur, que é o principal dia do ano, que é o dia do perdão, e dias rabínicos, como Purim e Hanukkah. Purim é o livro de Esther, Hanukkah, a vitória dos Macabeus sobre os gregos. Todos esses dias temos rezas especiais. Os dias de primeiros do mês, os primeiros dias do mês são chamados Rosh Chodesh. Também temos uma reza chamada Musaf, uma reza adicional. Lemos o Hallel, que são uma série de salmos de agradecimentos a Deus. Então a agenda de rezas do judeu, ela é bem preenchida. Ela tem muito conteúdo, ela é estudada, ela é comentada, e o judeu precisa saber que cada dia especial em que ele está na sinagoga, a comunidade está se dirigindo a Deus de determinada maneira, e ele se junta a essa comunidade da forma que pode. Não se espera que todo mundo reze igual, em uníssono, mas se espera que todo mundo reze com o mesmo coração. Agora sim vamos entrar no assunto de como os judeus rezam. Basicamente, existem duas formas do judeu se comportar na sinagoga: sentado, quando ele fala salmos ou alguns trechos que não exigem que ele fique de pé, ou de pé, quando se fala a Amidah. A Amidah é a reza. Quando falamos tefilá, reza, é a Amidah, é uma reza silenciosa com 18 versículos mais um, estabelecida pelos sábios de Israel, onde nós pedimos tudo em linguagem plural. O judeu, ele reza sempre em linguagem plural. Pede a Deus que nos dê saúde, que nos dê sustento, que nos dê paz, que nos dê vitórias, que nos dê isso ou aquilo. O judeu não pede nada para mim. Existe um trechinho só no final da reza, chamada Elohai, meu Deus, onde nós pedimos a Deus que nos ajude a não falar mal dos outros, não se vingar, não querer mal, não ter inveja. Aí sim, não falamos no plural porque estaremos chamando os outros de invejosos ou de fofoqueiros. Na tefilá, na reza da Amidah, na reza silenciosa, ficamos de pé e nos curvamos devagarzinho em alguns pontos. O judeu não se ajoelha. Os sábios de Israel instituíram que o judeu não vai mais se ajoelhar, porque somente no templo sagrado de Jerusalém as pessoas se ajoelham. Somente 2 vezes por ano os judeus se ajoelham: em Rosh Hashanah, no início do ano, quando recebemos Deus como rei, e no Yom Kippur, o dia do perdão. Finalmente, uma outra maneira que os judeus usam para rezar é cantar. Nós cantamos muitas partes das rezas, principalmente os salmos. Algumas vezes os judeus também se reúnem em volta do púlpito para dançar em algumas ocasiões do ano, como por exemplo quando se celebra um noivado ou um bar mitzvah. É permitido isso na sinagoga. Pelo contrário, a reza não deve ser triste, a reza não deve ser encabrunhada, a reza não deve ser feita de modo que a pessoa pense ou que pareça que ela está fazendo algo pesado, algo imposto. A reza deve ser sempre alegre, de coração pleno e em paz. Apenas para complementar, os judeus também se levantam na sinagoga quando retiramos o rolo da Torá e passamos com ele pela congregação. O restante das rezas, das orações, das bakashot, dos pedidos, tudo aquilo que o judeu faz na sinagoga ou na sua casa, é feito sentado, com tranquilidade, sem gesticulações. É para balançar quando rezamos? Certa vez o Jô Soares me perguntou por que os judeus se balançam tanto quando rezam. Eu respondi com uma piadinha, mas na verdade não precisa balançar. Quando a pessoa se balança, ela é igual a uma vela.
E o Salmo diz que o homem é uma vela diante de Deus. O que acontece se eu não sei hebraico ou se eu não estou acostumado com toda a gama de orações que tem o Sidur? A reza tem que ser preparada ou pode ser espontânea? Então, nossos sábios dizem o seguinte a respeito: cada um reza como pode. Alguns rezam mais, alguns rezam menos. O importante é que tenham o seu coração voltado para o céu. Em geral, é melhor falar uns trechos estratégicos em hebraico, como o Shema Israel, para a pessoa também se acostumar a rezar com a comunidade. Mas se ela não sabe, não tem problema. Ela vai passeando pelo Sidur e rezando o que ela pode. E se o Sidur também está pesado para ela, fica lá numa boa, pode até ouvir somente o que a comunidade está rezando e falar amém para as rezas. Isso também é uma possibilidade. E agora vem aquela dica que eu prometi para vocês no princípio. Será que eu posso montar a minha própria reza? Eu posso escrever a minha própria reza? Resposta: sim. Desde que você esteja se dirigindo a Deus, agradecendo o que você tem, pedindo com sinceridade aquilo que você precisa, se comprometendo a fazer alguma coisa de boa para os outros também. Nós vamos dar um exemplo aqui de uma reza que eu mesmo preparei e cada um pode preparar a sua reza obedecendo os ditames do coração, da paz, da benevolência e da fé no Eterno. Oração particular. Seja feita a tua vontade, Deus meu e dos meus antepassados, que eu faça o seu pedido, sendo que eu me comprometo a ajudar ou perdoar alguém, fazer caridade, pois em ti eu deposito toda a minha confiança. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.